Desde já, eu agradeço a presença de todos. Desejo um excelente dia para vocês, uma excelente semana. Na aula de hoje, nós vamos tratar dois pontos. O primeiro ponto vai ser a parte final das metodologias ágeis, né? Nosso último encontro, que aconteceu lá no dia 10, salvo engano, acho que, inclusive, foi a penúltima aula que a gente teve, né? Acho que a última aula foi no dia 14, salvo engano, na FAC Senac. Não, a última aula foi no dia 11 mesmo. Então, no dia 10, nós tivemos o nosso encontro lá, onde a gente falou sobre a parte de metodologias ágeis. É isso? Deixa-me só pegar aqui. Isso, exatamente. Então, no dia 10/3, eu falei para vocês sobre o Scrum e falei com vocês sobre a XP. Vocês conseguem visualizar aí o nosso cronograma? Sim. Sim. Perfeito. Bom, então, do nosso cronograma, nós temos aí os dias 17, os dias 24, e nos encontramos hoje no dia 31. Então, essas duas aulas que nós não tivemos aqui, por conta do decreto lá do governador, nós vamos trabalhar em cima delas, jogando elas para frente. Então, todo o calendário de vocês vai ser adiado em 15 dias. E a aula, especificamente do dia 17, ela vai ser reposta. Então, em relação à parte de cronograma e à parte de conteúdo, não haverá nenhum prejuízo. Então, no dia 7/4, né, seria a nossa próxima aula, nesse dia, a gente vai trabalhar a nossa avaliação. Então, que é a nossa atividade pontuada, tá? Então, do dia 7/4, então, deixa eu pegar aqui, ó. Então, do dia 7/4 para frente, exatamente 21 dias, né? Então, eu estou adiando aqui 3 semanas. No dia 7/4, a gente vai trabalhar a nossa atividade pontuada. E hoje, dia 31, a gente vai trabalhar a nossa parte de metodologias ágeis. Bacana? Então, com isso, a gente fica com o tempo tranquilo para a gente poder estudar e também fazer a parte específica do diagrama de caso de uso, que é a parte específica do projeto interdisciplinar que o chefe está tocando lá com vocês. Então, a aula que nós vamos estar trabalhando hoje vai ser a aula 3 e a aula 2.3. Bacana? Aí, com Professor, isso... Pois não. a gente tinha uma avaliação que a gente ia fazer no Moodle, né? Essa avaliação, essa atividade pontuada, não? Dia 7/4? Essa é a atividade pontuada, exatamente. Essa atividade pontuada aqui a gente vai fazer via Moodle. Eu não sei se, Daniel, se você chegou a fazer a avaliação integrada. Bom dia, Kennedy. Eu não sei se você chegou a fazer... que bom, seja bem-vindo. Eu não sei se você chegou a fazer a avaliação integrada no semestre passado, em que vocês acessaram o Moodle de casa. Eu fiz. Perfeito. A nossa atividade pontuada na semana que vem, ela vai ser de maneira idêntica. Então, vocês vão receber um link lá no Moodle e vão fazer essa atividade lá no Moodle. Desde já adianto para vocês que ela não vai ser especificamente no dia da aula, tá? Está colocado ali no dia 7/4, mas ela vai começar no dia 7/4. Então, vamos imaginar o seguinte, né? A nossa aula vai de 9 horas até as 11h55. Então, por volta, sei lá, de meio-dia, estou chutando aqui, meio-dia eu vou abrir a avaliação de vocês. Aí vocês vão ter até o meio-dia do outro dia para poder fazer essa avaliação. Então, acessando o Moodle, faz a avaliação, termina. Quando chegar no prazo de finalizar a avaliação, nesse exemplo aí, na quarta-feira, meio-dia, aí vocês recebem a nota. E, em paralelo, a gente vai estar trabalhando no nosso documento de visão, que é o documento que vocês vão entregar para o chefe em relação ao projeto interdisciplinar. Então, na semana que vem, nós vamos começar e fazer, na verdade, né, essas duas atividades. Então, por isso, a aula de hoje é muito importante, porque ela vai dar base para que vocês consigam elaborar ambas atividades. Quer seja a parte específica, vou voltar aqui na página da nossa disciplina, quer seja a parte específica de métodos ágeis, que é a nossa aula 2.3, e quer seja a parte de UML, que é a nossa aula
3. Então, nós vamos nos focar hoje nessas duas aulas. Na aula 2.3, que a gente fala em métodos ágeis, aí eu vou pedir para que vocês deem uma lida nesses artigos, são artigos pequenos, que tratam de como é que é feito o gerenciamento ágil, o que que vem a ser o Scrum, como é que funciona a questão do Kanban, testes em métodos ágeis, arquiteturas em métodos ágeis, assim por diante. São artigos pequenos, 2, 3 páginas, são artigos de revistas, da revista que a gente tem acesso na FAC-Senac. Então, até porque a gente está sem acesso físico à biblioteca, o interessante é vocês poderem ter esses acessos aí online. Então, eu já deixei aqui com vocês alguns artigos para que vocês pudessem e leiam para mim, por gentileza, durante essa semana. Durante essa semana também, a gente vai elaborar, fazer os exercícios, né, os exercícios que lá já se encontram, e vou corrigi-los na semana que vem. Então, como é que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Eu vou fazer a explanação sobre a Extreme Program, que eu comecei a falar com vocês na última aula, na aula do 10. Vou sanar algumas dúvidas acerca do Scrum, fazendo um comparativo entre as duas. Essa é a primeira parte, então ela deve terminar, essa primeira parte, por volta das 10h30, 10h20, 10h30. Aí a gente encerra, a gente dá um tempo, vamos fazer um recreio aí de mais ou menos uns 10 minutos, e aí a gente volta na segunda parte da aula, onde eu vou explicar a parte específica da ML. Aí hoje vai ser uma aula mais teórica. Na aula que vem, eu vou abrir para vocês um software na nuvem que se chama Draw.io, e esse software a gente vai desenvolver em cima dele o diagrama de caso de uso lá da disciplina. Então, eu vou abrir um diagrama aqui de caso de uso com vocês, por meio desse software aqui, e em cima dele nós vamos trabalhar... E em cima dele nós vamos fazer o nosso diagrama de caso de uso. Então, a respeito em relação à disciplina, da parte prática e da parte teórica, a gente está bem planejado em relação a essa quantidade de dias que a gente não teve aula, então não haverá nenhum prejuízo, repetindo aquilo que eu falei lá no início da aula. E o mais importante, para quem não teve ainda essa oportunidade da gente trabalhar assim de maneira online, ou está em home office, ou está em casa trabalhando especificamente a parte de estudos ou fazendo cursos, é que a gente possa gerenciar bem o tempo em relação a ela. Eu conversava com o Daniel ali no início da aula, que trabalhar de home office é uma coisa muito boa, mas ela exige da gente uma série de regras, quer seja por parte de quem a gente está atendendo, né? No meu caso, por exemplo, eu atendo os usuários, então eu faço o home office para atendimento aos usuários, e no caso agora a gente está fazendo esse home office, vamos colocar assim, na parte de estudo. Um conselho, então, que eu posso dar para vocês é que a gente possa dividir. Bom dia, Alessandro. Para visualizar a tela, basta você clicar no meio, se você estiver acessando aí via browser, basta clicar no meio da tela aí do Teams, e aí você vai conseguir visualizar a tela aí. Alguém mais não consegue visualizar? Todo mundo consegue visualizar o que eu estou digitando aqui agora, fazendo um bonequinho, traçando uma linha entre um bonequinho e um caso de uso? Sim, por aqui sim. Ô, professor. Bom dia, Matheus. Matheus entrou. Eu ia falar sobre ele mesmo, que eu estava ajudando ele conseguiu aqui. Desculpa aí. Nada. Muito obrigado. As primeiras aulas, os primeiros dias em que a gente conecta, pode demorar um pouco realmente para aparecer, né? Até por isso eu nem faço o compartilhamento de imagens, porque se todo mundo fizer o compartilhamento de vídeos, acaba que a conexão fica muito sobrecarregada. Em algumas conexões, isso pode fazer com que se derrube. Bom, então o que eu estava falando aí com o Daniel mais cedo, é que fazer a parte específica, tem que usar o Chrome ou o Firefox, tá? O Mozilla Firefox. Se você tentar usar o Internet Explorer, ele vai dar erro e algumas funcionalidades não vão aparecer. Então, nesse caso aí, Alessandro, eu aconselho você a usar o Chrome ou o Firefox, as versões mais novas. Então, o meu conselho em relação... Professor. Saiu, né? Não, perfeito. Ele falou que para mim aqui no chat que iria utilizar um outro navegador. Bom dia, Ícaro, tudo bem?
Dividam, então, o dia de vocês em 4 partes, onde a primeira parte do dia, que seria essa parte agora da manhã, vocês fazem a aula comigo, assistem a aula comigo. A parte da tarde, vocês ou fazem a parte de home office, a parte de trabalho, né, aquilo que deve ser feito, ou trabalham em casa. A outra parte da noite, vocês pegam para fazer os estudos, um curso, alguma atividade, próprio exercício ou projeto interdisciplinar. E a quarta parte, a parte de descansar, de dormir, curtir um pouco aí em família. Por que que eu sugiro isso? Porque se vocês deixarem o dia todo seguir em relação à atividade, ou em relação ao projeto, ou mesmo em relação ao home office de vocês, acaba que a gente não consegue fazer nada, porque a rotina diária de casa acaba levando da gente o nosso planejamento. Então, o que eu aconselho vocês é fazerem de fato um cronograma, como se vocês estivessem de fato saindo para a faculdade, voltando, como se vocês estivessem saindo de fato para o escritório de vocês, ou como se vocês estivessem saindo de fato para entrar em um curso. Nesse período que nos encontramos aí, várias e várias empresas distribuíram vários cursos gratuitos, são muitos, muitos. Se vocês derem uma procurada em notícias no Google, no news.google, vocês vão ver inúmeras empresas aí que liberaram cursos gratuitos para serem feitos aí durante esse período. Então, aproveitem isso, aproveitem ao máximo esse tempo. Bacana? Bom, então vamos começar. Como eu falei, a minha ideia, da mesma forma que eu faço em sala de aula, não é entrar em slide. A minha ideia é explanar os pontos mais importantes, e em cima desses pontos mais importantes, aí eu espero que vocês depois deem uma lida nos artigos e deem uma lida também aqui nos slides. Então, quando conversamos lá, ainda no dia 10, eu falei para vocês sobre a metodologia chamada Scrum, que é hoje, sem dúvida, a metodologia mais utilizada para gerenciar projetos quando se fala em gerenciamento de projetos ágeis. Então, eu expliquei para vocês que o Scrum faz parte, né, desse rol de metodologias, que, na verdade, ela nem é, de fato, uma metodologia, ela é um framework. Ele é um framework para gerenciar produtos complexos. Só que o desenvolvimento de um software, o desenvolvimento de um hardware, o desenvolvimento de um projeto em si da área de TI, acaba sendo um desenvolvimento complexo de se realizar e de gerenciar. Então, o Scrum casou muito bem com essa necessidade da área de TI, e por isso hoje não, né? Isso já tem anos. O Scrum já é a metodologia mais utilizada para gerenciar os projetos. E aí a gente tem, dentro do Scrum, se a gente pudesse separar, 4 grandes fases, né? A gente tem a fase em que a gente decide aquilo que vai ser feito, a fase em que se encontra agora o projeto de vocês, que é a definição da visão. Então, quando a gente fala em documento de visão, ou documento de requisitos, ou documento que faz a especificação dos requisitos, todas essas nomenclaturas aí se referem à mesma coisa, quer seja saber o que eu tenho que fazer no meu projeto. Então, o documento de visão, uma vez feito, ele vai dar ensejo ao que a gente chama de produto backlog, que é a lista de todas as coisas a serem realizadas no meu projeto. Uma vez que eu sei o que eu vou realizar no meu projeto, vamos imaginar que o meu projeto tenha 10 requisitos. Eu vou elencar desses 10 requisitos quais são os que eu consigo fazer num prazo de 2 semanas, num prazo de 3 semanas, num prazo de 4 semanas. Imaginem, hipoteticamente, que a minha equipe consegue fazer um requisito por semana. Então, no meu produto backlog, eu vou pegar desses 10 que se encontram aqui, vou pegar 4 requisitos, colocá-los aqui. Para isso, a gente faz uma reunião de planejamento para escolher quais são os prioritários desses 10 aqui, né? Quais serão os 4 prioritários desses 10. E uma vez elencado esses 4 prioritários aqui, eles entram no sprint backlog, que seria uma lista de atividades, uma lista de requisitos, uma lista de tarefas que devem ser desempenhadas durante uma sprint. Então, a sprint, no nosso caso do projeto interdisciplinar, ela é de 2 semanas. Mas ela pode durar até
4 semanas. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, dos 10 requisitos, 4 foram eleitos. Desses 4, eu vou desempenhá-los aqui durante 4 semanas. Como eu consigo desenvolver um requisito por semana, a cada semana aqui, eu vou fazer a entrega de um produto. Então, a cada dia, eu faço uma reunião para acompanhar como é que está o meu projeto, e a cada semana, eu entrego parte do meu produto. Então, na primeira semana, eu vou ter um requisito pronto, e aqui vão restar 3. Na segunda semana, eu tenho 2 requisitos, aqui restam 2, até chegar no final das 4 semanas, com os 4 requisitos prontos. Os 4 requisitos prontos, a gente chama de produto, que é a entrega efetiva daquela funcionalidade para o meu cliente funcionando. Terminei a entrega desses produtos, eu vou fazer uma revisão de que eu fiz e uma retrospectiva das coisas que aconteceram aqui. As coisas boas eu repito, as coisas ruins eu tento mitigar. Uma vez entregue esses 4 requisitos, eu volto para o planejamento da minha sprint, e agora, dos 6 requisitos que ficaram lá a serem feitos, eu vou eleger mais 4. Então, funciona assim. A Scrum, ou o Scrum, né? A depender da forma que você queira trabalhar, ou o framework ou a metodologia, em resumo, trabalha-se em relação a esse gráfico, pode ser visto em relação a esse gráfico aí. Então, o desenvolvimento de vocês, como eu falei, encontra-se exatamente aqui neste ponto, onde vocês devem definir qual é a visão do projeto de vocês. E se vocês pegarem lá o modelo que eu deixei para vocês, que é o nosso modelo de visão, vou colocá-lo aqui na tela, vocês vão ver exatamente esse mesmo cenário colocado lá no Scrum, só que de uma forma textual. Então, aqui, no momento em que vocês decidem o projeto da forma que vocês farão, como vocês fizeram lá junto com o chefe, vocês decidem e elencam os 10 requisitos de vocês. Então, tá aqui, eu tenho 10 requisitos no escopo do meu projeto. Só que eu não consigo trabalhar os 10 requisitos, não tenho tempo suficiente para elaborar 10 requisitos durante o semestre. Eu consigo fazer até 6 requisitos. Neste exemplo hipotético, tá? Neste caso, como eu tenho a capacidade de desenvolver 6 requisitos, eu digo que esses 6 requisitos é o que estarão na minha sprint. Então, esses 6 requisitos aqui é o que vão fazer parte efetivamente do meu escopo. Possui os outros 4 requisitos. Eles vão ficar para uma próxima versão, eles vão ficar para uma nova sprint. Isso aqui é exatamente ipsilitris como acontece na nossa vida real. Então, no momento em que a gente define os requisitos de um software, não quer dizer que todos eles serão realizados. Por quê? Porque, às vezes, o meu software, o meu desenvolvimento, ele depende de partes técnicas que eu não tenho, ele vai depender de dinheiro que eu não tenho, ele vai depender da entrega de um tempo que não é execuível. Então, vou colocar um exemplo para vocês. Um determinado setor de um determinado tribunal fala assim, olha, eu preciso desenvolver um novo sistema de RH. Né? Então, o diretor de RH, o chefe do RH, chega lá na TI e fala assim, olha, eu preciso desenvolver um novo sistema de RH. Aí o chefe da TI fala assim, bacana, então vamos levantar quais são os requisitos e vamos desenvolver o seu projeto. E aí o chefe da TI fala o seguinte, olha, eu tenho R$1 milhão aqui, que é voltado para pagamento da minha fábrica de software. Vamos elencar e vamos ver o quanto é que a diretoria designou para a área de RH. Aí a área de RH ficou com 100 mil, a área de vendas ficou com 200 mil, a área de processo jurídico ficou com 150 e assim por diante. Isso é decidido pela alta diretoria. Então, neste exemplo, o RH ficou com R$100 mil para gastar. Eu pego os requisitos, defino quais são eles, defino a complexidade, faço o levantamento do tamanho do meu software, depois eu vou ensinar isso para vocês, como é que a gente faz o desenho do tamanho do meu software, uma técnica chamada análise de ponto de função. E uma vez definido isso, eu vou elencar quanto isso custa. Então, vamos imaginar que esse software do meu RH contenha 100 pontos de função para a conta ficar fácil. Aí eu vou lá na fábrica de software e vejo como é que está o contrato da fábrica de software.
e lá eu vejo que um ponto de função custa R$500 em Java. Então, eu multiplico 500 por 100. Bom, perfeito, já tenho aqui, ó, esse software para você, R$50.000. Então, R$50.000, aliás, desculpa, né, 500, não, só falei 100 pontos, né, então R$5.000. Então, esse software vai custar para você R$5.000. Quer fazê-lo? Quero. Então, bem, daqueles 100 mil, eu tiro 5 mil e você agora tem um saldo de 95. E é assim que acontece. Então, quanto mais requisitos a gente for colocando, mais essa conta lá vai diminuindo, porque cada um tem um saldo. Até que vai chegar um dado momento, que neste mesmo exemplo, o RH vai me pedir um software que vai custar R$90.000 e eu só vou ter R$80.000 em caixa. Desses R$80.000, eu não vou conseguir desenvolver o software todo. Então, o RH vai ser obrigado, nesse caso, a me dizer o que eu posso fazer com aquele restante. Se eu fizesse analogia com a construção da casa, é a mesma coisa. Eu vou construir uma casa de 100 metros quadrados. O metro quadrado para construir é R$1.000, só que eu não tenho R$100.000 agora. Eu só tenho 40 mil. Então, eu posso escolher em levantar todas as paredes e colocar o telhado, ou eu posso escolher em fazer um quarto, uma sala e um banheiro, que vai me custar os 40 mil. E aí, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou desenvolvendo os outros cômodos. Na área de desenvolvimento de software é a mesma coisa. Eu tenho 10 requisitos para fazer, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para fazer os 10 requisitos. Bom, eu posso escolher fazer o levantamento e arquitetural dos 10 requisitos e o software não funcionar, não servir para nada, ou eu posso escolher fazer 6 requisitos e eles de fato funcionarem. Então, se eu estiver fazendo o desenvolvimento de um software, por exemplo, para uma CIA, para um Riachuelo, uma Render da vida, eu posso escolher em fazer um módulo de cadastrar produto, de cadastrar cliente, de cadastrar a venda, de gerenciar o caixa, ao passo em que, se eu tiver que elencar todos os requisitos da parte de almoxarifado, contrato, aluguel, RH e pagamento de fornecedores, CRM e assim por diante, eu não vou ter condições de fazê-lo. Então, não sei se me conseguir fazer claro. Vocês, de vez em quando, vão ficar ouvindo esse bipzinho aí, tá? Esse bipzinho é quando a pessoa está ingressando na reunião. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Então, no momento em que eu estou desenvolvendo um software, o que eu tenho dentro dos meus requisitos é aquilo que eu vou, de fato, desenvolver. E é exatamente esse ponto em que vocês estavam trabalhando, salvo engano, ainda lá no início de março, no dia 4 de março e assim por diante. Né? Vocês estavam com o chefe decidindo quais seriam os requisitos, e a partir da definição desses requisitos, vocês vão elencar quem são os seus usuários, e uma vez elencado quem são seus usuários, que são os atores do meu sistema, vocês vão desenvolver a especificação desses requisitos, e nós, enquanto disciplina de engenharia de software, vamos trabalhar no desenvolvimento desse diagrama aqui. Em resumo, então, eu vou ensinar para vocês, hoje, a parte específica do XP, e vou ensinar para vocês o que vem a ser esse diagrama, né, ou para que serve um diagrama do OML. E, ao ensinar isso, vocês estarão aptos a continuar o projeto de vocês, quer seja a parte específica de requisitos, que é o escopo do projeto, que é essa daqui, deixa eu voltar para aqui, é mais fácil, quer seja a parte da descrição dos usuários, quem são os seus atores, tá aqui, quer seja a parte de especificação destes requisitos. Então, durante essa semana, vocês devem dar andamento ao desenvolvimento dessa parte do trabalho, especificamente os capítulos 2 e o capítulo 3. Por quê? Porque na semana que vem, nós precisamos desenvolver o diagrama de caso de uso. E para desenvolver o diagrama de caso de uso, eu tenho que ter, no mínimo, os atores, os requisitos e quem eles são, né? O que eles fazem, vamos colocar assim. Então, a primeira coisa que eu preciso de vocês é que vocês acessem este modelo, que se encontra lá na página de engenharia de software. Salvo engano, o chefe deve ter colocado também lá na página de projeto interdisciplinar do projeto de vocês. Mas, de qualquer maneira, ela se encontra na parte de engenharia de software lá, e a partir deste modelo, vocês desenvolverem o capítulo 2
e o capítulo 3, que é a parte de escopo e a parte específica de requisitos. Isso é o que a gente vai estar trabalhando em relação à parte de gerenciamento, que é especificamente esse desenho que eu falei aqui para vocês. Então, voltando aqui, é exatamente esse desenho aqui, ó. Desenvolver a visão, elencar quais são todos os requisitos propostos do meu projeto e definir quais desses serão realizados. A definição e a aprovação daqueles que estarão dentro do meu projeto será auxiliado por mim com o aval do Schaeffer, tá? Então, o que eu tenho combinado com ele, assim como todos os projetos que a gente vem trabalhando nesse projeto aí desde 2008. Então, na FAC Senac, nós entramos com esse desenvolvimento de projeto aí em 2008. Então, o que a gente ganhou de experiência de lá até aqui? É que 5 requisitos, né, de 5 a 6 requisitos, é um número muito bom para a gente conseguir desempenhar aí no prazo de 3 meses, né, que efetivamente no trabalho do projeto de vocês, a gente trabalha efetivamente com ele em 3 meses, né? Esses 3 meses aí comportam a parte de visão, a parte de desenvolvimento, a parte arquitetural, a parte de projeto de rede e a parte de gerenciamento de projetos também. Porque se vocês bem notarem, quando a gente começa esse projeto, que foi finalzinho de fevereiro, né, salvo engano, na semana do dia 25 de fevereiro, até chegar em junho, nós temos aí 3 meses e meio. Então, nós temos aí uma semana que é para avaliação anterior, né, e depois uma semana que é a parte específica de apresentação. Então, nesses 3 meses de desenvolvimento, nós guardamos aí mais um mês, que é de atividades específicas de apresentação, a parte específica de provas e assim por diante. Bacana? Então, comecemos então aqui de fato. Todo mundo entendeu? Tá claro para todo mundo? Sim, não. Se não tem microfone, podem escrever no chat, que eu consigo visualizar aqui no chat também, tá? Eu tô com a outra tela aqui, então enquanto nessa tela eu fico mostrando as coisas aqui para vocês, na outra eu consigo visualizar o chat de vocês também, tá? E fique à vontade, o microfone de vocês está aberto. Então, quaisquer dúvidas que vocês tenham, fiquem à vontade aí para levantar a mão, né? Literalmente levantar a mão aí e perguntar. Então, bacana. Então, o que é importante a gente saber de uma metodologia ágil? Primeiro, que ela não é uma metodologia simplesmente que entrega as coisas mais rápido. A ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga se adaptar melhor à mudança. Então, a metodologia ágil, ela não é ágil simplesmente porque ela entrega mais rápido. Ela é ágil porque ela consegue se adaptar melhor às mudanças. Eu até coloquei esse exemplo para vocês na última aula, né? Eu estou fazendo a viagem. Vamos imaginar que esteja fazendo a viagem daqui para a Bahia. Aí chega em um dado momento, quando eu estou ali na divisa, já saindo do Distrito Federal, indo para a Bahia, vamos imaginar que eu esteja lá no posto Rosário. Acontece lá uma interrupção na via lá que vai lá para Barreiras. Então, numa metodologia em cascata, se isso acontece, vamos imaginar que eu tenha planejado, que eu tenha escrito no papel que o meu roteiro seria Brasília, Barreiras, e depois de Barreiras chegar até o litoral da Bahia. Num desenvolvimento em cascata, se eu chego até o posto Rosário e descubro que Barreiras está interditado, eu volto até Brasília, desenvolvo um novo cronograma, desenvolvo um novo roteiro e saio de Brasília novamente para poder fazer viagem. Isso é um método clássico, onde eu tenho, quando eu tenho um empecilho, quando o requisito não dá certo, eu volto até o início e começo de novo. Numa metodologia ágil, como a XP ou a Scrum, se eu chego nesse determinado ponto e determinado ponto está interditado, o que eu faço? Eu vou olhar o mapa, vejo quais são as opções, aí vejo, olha, Barreiras aqui está interditado, mas eu posso ir aqui por Correntina. Então, eu faço o meu roteiro da onde eu estou e, a partir dali, eu desenvolvo um novo projeto, eu desenvolvo uma nova rota. Então, o método ágil é exatamente dessa forma. No momento em que eu encontro a dificuldade do arquitetural, eu planejo novamente o que eu vou fazer, sem ter que começar tudo de novo, sem ter que começar tudo do zero. Bacana? Então, a XP é uma metodologia teórica,
tá? A Extreme Program, a XP, ela é uma metodologia teórica. Teórica por quê? Porque ela nasceu de um manifesto ágil, né? Se vocês procurarem aí depois na internet, vocês vão ver que existe um site chamado Manifesto Ágil. Esse Manifesto Ágil, ele é colocado em várias línguas, e ele coloca algumas coisas para a gente, que determinadas situações ou determinados, vamos colocar, determinadas regras, elas devem ser repassadas em relação a outras. Então, nesse manifesto ágil, eu vou encontrar coisas como que é melhor eu ter um cliente próximo a mim do que ter simplesmente um contrato. Então, é muito melhor que o cliente esteja participando comigo do que ter isso no papel e isso nunca acontecer. Esse exemplo que eu coloquei inicialmente para vocês, é muito melhor que a gente consiga responder melhor às mudanças do que ter um plano fixo, do que ter muita documentação, do que ter um plano e esse plano não resolver nada para mim. É muito melhor eu ter um software que me entrega algo com valor, que me entrega algo útil, do que um software que tenha apenas documentação ou tenha muita documentação. E é muito melhor que eu tenha algo que funcione do que simplesmente ferramentas. Então, quando eu falei para vocês lá atrás, em que a gente iria desenvolver a parte específica prática da disciplina com software simples, ao invés de ter que buscar uma ferramenta case, que me entregue 1000 recursos, é melhor que a gente faça algo numa ferramenta simples, mas consiga fazê-lo, do que a gente ter uma ferramenta ampla e que a gente não consiga utilizar todos os recursos dela. Então, é isso que traz, em resumo, esse manifesto ágil. E a XP é um exemplo disso. Então, a XP, repetindo, ela é um método de desenvolvimento de software. Você qual é o método de desenvolvimento de software teórico, tá? Você não vai encontrar uma parte especificamente implementada dentro da XP. O que acontece? A XP ela é dividida em 3 grandes blocos. O bloco dos princípios, os blocos dos valores e os blocos das práticas. E aí o que fez a Scrum, o que fez a FDD, o que fez a Crystal, todas essas metodologias ágeis, elas foram na XP, verificaram lá o que tinha de importante, o que era legal dentro da XP e trouxeram. E foi assim que fez o Jeff, né? Foi assim que fez o Kent Quebec no momento em que eles trabalharam essas metodologias. Então, a XP, o que é importante você saber da XP? Primeiro, que ela é uma metodologia teórica, que permite a gente trabalhar com desenvolvimento ágil. E nessa parte teórica, o que eu tenho de importante é os seus valores, que são 4, os seus princípios, que são 4 também, e as suas práticas, que são 12. Então, o que vocês devem estudar para a XP, para a nossa atividade da semana que vem? Também, né, que vai incluir tudo que a gente viu na aula, até a aula de hoje. Primeiro, quais são esses valores, né? Quais são esses princípios? Depois, quais são essas práticas? Então, vamos a elas. Então, o que eu tenho de valores na XP são a simplicidade, a comunicação, o feedback e a coragem. A simplicidade é no sentido de você fazer as coisas simples, mas que funcionem. É aquele velho ditado que o bom é inimigo do ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom. Agora eu me esqueci direitinho como é que é. Mas a ideia é o seguinte, é melhor você fazer algo bom que funcione do que tentar fazer o ótimo e esse ótimo nunca sair. Lembre-se, no método ágil, o que se espera dentro de uma metodologia ágil é que você entregue alguma coisa para o seu cliente, para adaptar melhor às mudanças. Eu tenho que ter comunicação eficaz entre os meus pares. Então, no momento em que vocês estão desenvolvendo esse projeto aí, é necessário que haja uma comunicação efetiva entre vocês. Hoje, para a área de TI, é muito fácil a gente ter isso, né? Porque existem várias ferramentas que permitem a gente conversar, ainda que não fisicamente, né? Então, na época em que isso aqui era colocado, a gente trabalhava muito com a questão de e-mails. Então, lembrando que a XP aí tem mais de 10 anos, tá? Os feedbacks
é sempre importante a gente colocar e dar um retorno, quer seja para o meu usuário, quer seja para a minha equipe. Por isso, a questão da gente ter reuniões diárias, para a gente demonstrar em que etapa a gente está, quais foram as coisas que foram realizadas. Enfim, dar o feedback é sempre mostrar para quem está solicitando alguma coisa, como é que aquilo se encontra em relação ao meu status. Lembra daquele exemplo em que eu tenho 10 requisitos, dos 10, 4 foram eleitos, e aí eu vou entregar esses 4 requisitos durante um mês? Pois bem, dar o feedback é todo dia você informar para o seu cliente, olha, aquela sua funcionalidade, manter cadastro de produto, está 20% pronta, a gente já fez o protótipo de tela. Aí passou mais 2 dias, olha, a sua tela, a sua funcionalidade lá já está com 30% pronta, a gente já fez a parte de design e já desenvolvemos o HTML e o CSS. Enfim, você consegue demonstrar para o seu cliente em que ponto você se encontra. Dar o feedback aqui é dar o retorno para o seu cliente em relação àquilo que ele precisa saber. E, por fim, que é uma coisa mais lúdica aqui, né, que é você ter coragem para você fazer a implantação dessas atividades, dessas rotinas. Porque, assim, é muito complicado quando você está numa empresa em que o desenvolvimento é um desenvolvimento clássico, você tenta implantar uma metodologia ágil. Eu que o diga, né? Falei para vocês aí ainda em sala de aula que há 4 anos atrás eu fui implementar o Scrum na minha equipe lá e sofri forte resistência. E só depois depois dos gestores verificarem que isso aí dava retorno, depois de receber muita pancada, é que a gente conseguiu fazer a implementação de fato e hoje a gente utiliza no dia a dia. E ainda bem que está implementado, né? Porque hoje, quando a gente faz o trabalho remoto, a gente utiliza o Trello, a gente utiliza o Kanban, a gente utiliza tudo aquilo que há 4 anos lá atrás a gente já colocava como sendo algo importante. Bacana? Não sei se já falei para vocês do Trello, mas se vocês estão procurando uma forma de gerenciar o projeto de vocês, eu aconselho vocês a utilizarem. Aliás, até falei sim, né? Até falei para vocês do quadro, né? Do quadro modelo. Então, interessante vocês utilizarem o Trello até para poder gerenciar esse projeto de vocês. Eu deixei um exemplo lá, um modelo, para que vocês possam compartilhar entre vocês. Vou colocá-lo aqui na tela de novo, abrindo aqui um parêntese. Então, ó, esse aí é um exemplo de um Trello. Esse Trello aí permite você gerenciar um projeto. Vocês estão ouvindo, galera? Alô? Sim, estou ouvindo. Opa, deu uma queda da conexão aí do Matheus e do Alessandro, né? Só desligar aí o retorno, tá, do microfone, e acaba com a gente não escutando nada aqui. Então, bacana. Bom, voltou a conexão aí. Ó, quando for assim, não tem problema, porque eu posso colocar depois todo o conteúdo para vocês. Aliás, a ideia é essa, né? Fazer a gravação aqui para que possa colocar esse conteúdo aí para vocês depois. Então, mesmo você saindo e voltando da reunião, como está acontecendo aí com os colegas, não se preocupe, porque eu dou continuidade à aula, tá? Então, voltando para aqueles que não ouviram aí. O Trello é uma forma de você gerenciar um quadro de execução de tarefas. Como vocês vão estar trabalhando agora mais efetivamente ainda remoto, né? Mais efetivamente agora de maneira remota, o ideal é que você consiga construir um quadro e gerenciar o seu projeto dessa forma aí, porque todo mundo tem acesso, todo mundo consegue manipular os cartões, tá? Todo mundo consegue gerenciar como é que esses cartões devem ser feitos, se já foi realizado, se não foi, colocar aqui as descrições, as atividades e assim por diante. Então, não deixem de acessar. Eu deixei esse link para vocês lá no modelo do projeto interdisciplinar. Bacana? Então, aberto esse parêntese aí. Essa daqui é uma forma que a gente tem de gerenciar projetos, que a gente chama de Kanban. Tá? Deixa eu voltar lá. Então, tá aqui. Então, a XP, nessa parte específica de coragem, na parte de feedback, trata exatamente sobre isso.
fazer algo simples que funcione, comunicar ou ter uma comunicação efetiva entre os meus pares, dar feedbacks constantes, ou seja, dar retorno constante a quem é, de fato, interessado, né, que são os meus stakeholders no projeto, e ter a coragem de fazer essas atividades sejam executadas. Então, tá aqui cada slide desse vai explicar aquilo que eu falei para vocês lá atrás. Os princípios da XP, eles se baseiam muito de forma parecida aos seus valores. Né? O feedback, então não basta ter um feedback, o feedback tem que ser rápido. Você tem que assumir que a simplicidade é aquilo que você vai fazer de fato. Existe um mantra aí na área de desenvolvimento ágil, né, de métodos ágeis, que é o navalha de Ockham. Depois vocês podem procurar aí, que é a questão de fazer o simples, né, fazer o simples. A solução mais correta geralmente é a mais simples. Então, a solução mais correta, às vezes, e geralmente, ela trabalha de uma maneira que não é uma maneira complicada de se fazer. Então, daí essa questão relativa a assumir o simples. Falei para vocês também em relação às metodologias interativas incrementais, né? Falamos do RUP, falamos da espiral, que são métodos que permitem você, a cada evolução, a cada versão, melhorar aquilo que a gente tinha antes. Então, se eu lanço uma versão do WhatsApp que manda texto, a próxima versão deve mandar texto e áudio. A próxima versão deve mandar texto e áudio e imagem. A próxima, além de texto, áudio e imagem, eu consigo fazer ligação. Então, eu vou incrementando a minha solução de software. Eu não preciso entregá-la toda para que ela seja funcional. E a gente consegue ver isso na prática, né? Tanto o... Como é que fala? Tanto o WhatsApp, quanto o Teams, quanto o Hangout, como dessas ferramentas aí, o que a gente vê é que, inicialmente, ela consegue fazer apenas uma ou duas funcionalidades, e depois eles vão acrescentando com outras funcionalidades. Da mesma forma, vocês devem pensar no projeto de vocês para ele ser interativo e incremental. Para que essas coisas aconteçam, fatalmente você tem que aceitar as mudanças, até porque dentro de um método ágil, como eu falei para vocês, o melhor em relação a ele é essa possibilidade de ajustes de mudanças sempre que necessário for. Sempre peguem como exemplo essa referência da viagem. Ela é um exemplo bem didático. Numa metodologia clássica, se porventura você encontra um problema no meio do caminho, você volta até o início. Numa metodologia ágil, você descobre qual é o próximo passo. É como se eu estivesse andando no Google Maps. Às vezes você sai da sua casa sabendo qual é o caminho para ir para o serviço. Só que você acessa o Maps e visualiza que aquele caminho que você geralmente usa está engarrafado. Aí o Google Maps te entrega um outro caminho. A ideia é a mesma. A analogia com o Google Maps em relação ao desenvolvimento de um projeto se dá da mesma forma. E aí a gente vai procurar fazer isso com qualidade. E vocês vão ver que essa qualidade da XP tem algumas práticas específicas para ela, que é a questão do trabalho a nível razoável. Então, não se espera que na XP as equipes trabalhem de maneira forçosa, que eu trabalhe, por exemplo, 10, 12 horas por dia. A ideia é que a gente tenha um ritmo saudável de desenvolvimento. Bom, então colocado lá aqueles 4 valores e aqui esses 5 princípios que a gente pode resumir aí em 4, né? Porque isso aqui a gente está trabalhando com o mesmo aspecto, que é o aspecto das mudanças, a gente tem como a base da XP. Eu poderia, então, dizer o seguinte, que os valores iniciais lá são 20% da XP e que os princípios aqui são os 20% da XP. Os outros 60% se referem às minhas práticas, que são essas aqui. Então, aqui nesses 2 slides, eu trago para vocês são 12 práticas, mas aqui são elencadas como 13, tá? Porque a gente tem o Holy Team e o Collection Ownership, que é a posse coletiva, como sendo a mesma, tá? Então, vou explicar para vocês, nesses 2 slides aqui, ó. Vou explicar para vocês, nesses 2 slides aqui, os conceitos das práticas, mas vocês vão ver que nos slides seguintes, eu explico cada um deles aí com detalhes, tá? Mas eu vou me ater
a esses 2 slides aqui. Então, vamos lá. Então, eu já falei para vocês dos valores, falei para vocês dos princípios, só que de nada adianta uma metodologia que não te entrega alguma coisa a ser feita. Então, apesar dela ser uma metodologia teórica, eu repito, ninguém faz a implementação prática do AXP. Professor, como é que eu faço, então, para utilizar os princípios da XP? Como é que eu faço para utilizar as práticas da XP? Bom, você vai implantar um método como o Scrum, como o FDD, como a Crystal na sua empresa, ou como o OpenApp. Essas metodologias, elas utilizam como referência a XP. Então, a implantação de um Scrum dentro de uma empresa enseja em você trabalhar a parte específica do desenvolvimento dessa empresa em relação aos princípios da XP. Em resumo, quando você implanta a Scrum, você tem essas práticas aí. Algumas delas são efetivamente feitas e outras não. Por isso é que a gente chama de que ela é um orientador, ela é um guia. Bacana? Então vamos aqui às práticas. Primeiro, a equipe, o time de desenvolvimento, ela tem que ser auto-organizável. Então, toda a equipe participa efetivamente do projeto. Todos têm, entre aspas, os mesmos cargos. Todos, entre aspas, têm a mesma hierarquia. O que isso quer dizer? Quer seja um DBA, quer seja um analista desenvolvedor de sistema, quer seja um arquiteto, quer seja um programador, todos fazem parte da equipe. E todos fazendo parte da equipe, todos têm responsabilidade em relação ao código. Isso aqui vai muito ao encontro do que a gente tem de posse coletiva. Na posse coletiva, eu tenho que todo mundo é responsável pelo código, todo mundo é responsável pelo desenvolvimento, ainda que você não meta a mão na massa na programação em si. Se a sua equipe tem um DBA que vai construir o banco de dados, se a sua equipe tem um arquiteto que vai fazer a implementação do seu servidor de aplicação, do seu Firewall e assim por diante, ainda que ele não lide com a implementação do código em si, ele também tem como responsabilidade o código. Então, essas 2 práticas aqui a gente pode resumir como sendo uma só. O Whole Team, onde toda a equipe é auto-organizável, com os mesmos cargos e mesmas responsabilidades. Então, o time Scrum, ele se baseia no time da XP. Quer seja, você se reúne com a sua determinada equipe para resolver problemas. E aí todo mundo, colaborativamente, trabalha efetivamente também para que eu consiga solucionar esse problema. Só que para resolver esse problema, eu preciso me reunir. Eu preciso decidir quais são as funcionalidades que vão ser as principais, que serão escolhidas para serem desenvolvidas. Eu preciso decidir qual é a linguagem de programação que eu vou usar, qual é o framework. Eu preciso decidir como é que as reuniões serão feitas, será via Hangout, será via Teams, será via WhatsApp, enfim. Eu preciso decidir como é que as coisas serão feitas. Para isso, dentro da XP, existe o Planning Game, está faltando um N aqui. Existe o Planning Game, que é o jogo de planejamento. O que é o jogo de planejamento? É uma forma lúdica, mais efetiva, de você poder escolher as funcionalidades principais ou aquilo que deve ser feito. Por exemplo, eu tenho aquelas 10 funcionalidades e preciso eleger quais serão as 4 principais. Então, eu me reúno com a equipe. Vamos imaginar que a equipe seja formada pelo Daniel, pelo Kennedy e pelo Igor. Então, cada um desses vai receber uma plaquinha lá com um determinado valor. E aí, cada um tem em mãos vários cartões. Um cartão com a nota 1, com a nota 3, com a nota 5, com a nota 7, com a nota 10. Aí eu vou elencar um dos requisitos. Vamos imaginar que o requisito seja manter cadastro de produto. Então, neste exemplo, cada um vai levantar um cartão e vai dizer, olha, para mim esse requisito aí vale 7. Ah, não, para mim esse requisito aí vale 5. Para mim esse requisito aí vale 3. Aí eu somo os 3 e chego a um determinado valor. Aí eu vou para o próximo requisito, manter cadastro de cliente. Aí o Daniel vai lá e levanta a plaquinha 5. O Alessandro vai lá e levanta a plaquinha 10. E o Igor, por exemplo, levanta a plaquinha 1. Aí eu somo novamente. No final, para cada requisito eu tenho um valor. Então, o requisito ganhou nota 17, outro ganhou nota 21, outro ganhou nota 20, outro ganhou nota 4. Eu faço uma ordem decrescente e aquele que ganhou maior pontuação
é que, de fato, vai ser colocado como prioridade. Então, é uma forma lúdica, mais eficiente de você poder escolher quais são os processos ou requisitos primordiais em relação ao meu desenvolvimento de software. E aí, quando eu faço isso, eu vou colocar, assim, uma parte de planejamento em relação a minhas escolhas. Então, até aí, estou falando de como é que a equipe deve se comportar em relação aos meus cargos, em relação à minha solução, meu desenvolvimento. Até aqui, eu coloquei como é que eu vou fazer o meu planejamento da execução das minhas atividades. A partir daqui, as próximas práticas, elas vão trabalhar efetivamente no desenvolvimento em si. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter é todo desenvolvimento, quer seja de uma funcionalidade pequena, quer seja de uma funcionalidade maior, não interessa, qualquer funcionalidade, ela sempre tem que ter calcada um teste de aceitação. Então, o usuário, ele tem que aceitar e validar todas as minhas implementações. Só que para que isso seja efetivo, é necessário que eu entregue várias versões. É necessário que eu faça várias entregas. Mas para eu conseguir realizar várias entregas dentro de uma semana, dentro de 2 semanas ou dentro de um mês, que é o prazo de uma sprint, eu preciso fazer com que essas entregas sejam pequenas. Então, a gente dá o nome dessas entregas pequenas de small releases. É aquela questão lá da simplicidade. Ao invés de eu entregar, vamos imaginar que vocês estejam fazendo aí o manter cadastro de uma loja como a Riachuelo, por exemplo. Então, ao invés de eu entregar todo o meu projeto de uma vez, eu entrego o login, depois eu entrego o manter cadastro de usuário, depois o manter cadastro de produto, depois o manter cadastro de cliente, depois o gerenciar vendas. Então, ao invés de eu entregar todo o meu sistema de uma vez, eu vou entregando isso em pequenas versões. Né? Se vocês deram uma olhada, por exemplo, na versão do Chrome, se vocês forem lá em Chrome, lá no sobre, né, lá no ajuda, vocês vão ver que a versão do Chrome lá, versão 80.0.3987.149. O que quer dizer essa quantidade de pontos aí? Que cada pontinho desse, cada numeração que vai subindo, é uma melhoria, é uma versão que eu vou colocando lá. Claro até aqui? Então, ó, versões pequenas e projetos simples. Então, aqui é quem vai fazer, o que será feito, como vamos entregar. E como vamos entregar também, né? Tá aqui, ó, como vamos entregar. Agora, como é que a gente vai desenvolver isso? Bom, o desenvolvimento, neste caso, ele vai ser numa ideia de um piloto e de um copiloto. Então, enquanto um desenvolvedor trabalha, faz a programação de fato no seu teclado e lá no seu mouse, um outro desenvolvedor fica olhando o desenvolvimento dele. Então, dentro do desenvolvimento de software, num pair program, o que eu tenho? Um programador, de fato, trabalha, enquanto o outro analisa o trabalho a ser realizado. Por isso a gente chama de pair program, a figura do piloto e do copiloto. Você começa a trabalhar, então vamos imaginar que eu e o Jonathan estivéssemos trabalhando como pair program. Então, agora, entre 10 horas e as 10h30, quem vai estar comandando o teclado sou eu, enquanto isso o Jonathan está olhando a minha programação, verificando se ela tem algum erro, me dando alguma sugestão em relação à minha lógica de processamento, de desenvolvimento, desculpa. Quando chegar às 10h30, o Jonathan assume o teclado e eu agora vou analisar o que o Jonathan está fazendo. Então, ficam 2 programadores com um teclado e 2 monitores fazendo o desenvolvimento. Um fica de papagaio de pirata, né? Um fica olhando o que o outro está fazendo com a ideia de analisar, de revisar o código de maneira online. Então, essa é uma das práticas que a XP coloca. É uma prática controversa para muitas equipes, porque dá-se a entender, neste caso, que quando eu tenho 2 pessoas trabalhando no mesmo código, isso pode ser, como é que fala? Pode ser um desperdício. Pois não, Mada, pode falar.
Pode perguntar. Professor, quanto a elencar os requisitos aí, eu fiquei em dúvida porque o professor Schaefer falou com a gente sobre falar com o cliente para verificar o que era importante durante o processo. Aí eu não entendi. É esse mesmo o procedimento ou a gente fala com o cliente e faz entre a equipe também? Isso, não, perfeito, é isso mesmo. Lembra que eu falei que numa metodologia ágil, o cliente participa com a gente, que é melhor a gente ter uma participação efetiva com o cliente, contrato com ele? Então, a ideia é que você, junto com o seu cliente, você decida exatamente como é que vai ser feito. Você me falou que o seu cliente, na verdade, é o seu marido, só me engano, não é isso? De uma determinada empresa? Isso. Tá de prótese, não é? Isso. Perfeito. Então, ele, nesse caso, ele como cliente, ele faz parte da sua equipe. Ele faz parte da sua equipe em que sentido? É ele que vai te dizer quais são os requisitos mais importantes, é ele que vai te dizer quais são os requisitos que devem ser feitos. No momento em que você elencar os requisitos e colocar a prioridade em relação a eles, o cliente assina embaixo, dizendo, olha, vocês levantaram aí 10 requisitos, mas eu elejo esses 5 aqui como principais. Ele, cliente, não vai poder dizer lá na frente que o requisito que você implementou não era o mais importante, porque ele assinou embaixo também. Então, a ideia é essa. A ideia é que você consiga fazer o levantamento e a priorização dos requisitos com ele, tá? Então, ele faz parte da equipe também. Entendi. Então, primeiro eu faço com o meu time e depois com o cliente, é isso? Na verdade, você faz com o cliente, junto, e depois você, numa reunião de planejamento, você decide por meio dessa, vamos colocar assim, dessa diretiva que o próprio cliente colocou. Agora, não é proibitivo que o cliente esteja na própria reunião de planejamento com vocês, tá? As duas coisas podem acontecer. Você pode perguntar para o seu cliente, dizendo, olha, desses 10 requisitos aqui, qual que vocês acham qual que você acha mais importante? Aí ele vai elencar. Você vai levar isso para a reunião de planejamento como sendo um voto do cliente. Então, lembra daquele exemplo da plaquinha? Então, o seu cliente vai ser perguntado em relação à importância de cada um, e ele vai dar uma nota. A nota do cliente é uma, a sua nota é outra, a nota do outro participante também. E aí, o que a gente vai fazer ao final? Ao final, a gente vai ter todas as notas, especificando qual aquele que é mais importante ou não. Porque no caso, eu não fiz essa soma. Eu perguntei para ele o que era que ele considerava mais importante. Pode ser assim? Não, é assim, existem várias técnicas de planejamento. Essa que eu coloquei para vocês é uma delas. A gente tem a técnica da etiqueta de camisa, tamanho de cachorro, jogo do pôquer, série de Fibonacci. Existem várias técnicas aí. Alguém avisa, por gentileza, aí para o Felipe que está dando falha ao admiti-lo, que ele não, a rede dele está com falha. Ele vai ter que entrar de novo, ou pelo Chrome ou pelo Firefox, mas ele tem que entrar novamente. Felipe Estevão. A rede dele está falhando, ele não está conseguindo ser admitido dentro da sala. Ele entra dentro da sala, mas ele sai. Aí, se vocês puderem avisar, por favor, aí no WhatsApp, por gentileza. Entendido? Aí, alguma dúvida ainda? Não, professor, agora eu entendi. Obrigada. Obrigado a vocês. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Eu fico aqui no meu falatório aqui, mas vocês, por gentileza, fiquem à vontade para me interromper, ou se não ou se alguma coisa não ficou claro, me avisem, tá bom? O Felipe ainda está com problema ainda de acesso. Bom, então, a figura aqui do pair program é a figura em que eu tenho um programador trabalhando no teclado e outro programador apenas analisando, verificando. Como eu falei para vocês, essa é uma prática controversa, porque alguns gerentes, né, algumas equipes, acreditam que isso aqui é um desperdício de recurso. Algumas não. Quando eu trabalhei dessa forma aqui, lá no Ministério Público, eles trabalhavam assim, tinha uma equipe lá em que 2 programadores trabalhavam no mesmo requisito. Eu confesso que eu, Gilberto, não me adaptei muito a esse tipo de desenvolvimento. Mas tinha uma equipe lá que conseguia trabalhar com isso aqui normalmente. Então, vai depender muito de equipe
para a equipe. Agora, sem dúvida alguma, a prática mais importante que a gente tem aqui na XP é essa daqui. Então, eu peço bastante atenção em relação a isso. Porque ela muda a forma em que a gente desenvolve um sistema. Então, eu vou colocar o seguinte. De acordo lá com o que a gente estudou em relação à cascata, o que a gente faz? A gente tem, primeiro, a análise, depois a gente tem um requisito, depois deste requisito, a gente faz um projeto, depois do projeto, a gente faz a codificação. E depois da codificação, a gente faz o teste e implanta. Perfeito? Então, se vocês voltarem nos slides lá das metodologias, vocês vão ver exatamente essa sequência. Requisitos, análise, projeto, implementação e depois o teste. Pois bem, no desenvolvimento orientado a testes, no TDD, os testes acontecem antes da codificação. Então, ficaria assim. Requisitos, análise, projeto, teste e codificação. Então, no TDD, no desenvolvimento orientado ao teste, o teste acontece antes da codificação, ou seja, eu faço a planificação do meu teste antes do desenvolvimento acontecer de fato. Bacana? Então, atentem-se em relação a isso. E respondendo a pergunta aí do Alan, não, o cliente, nesse caso, não é considerado papagaio de pirata. Por quê? Porque ele não faz a variação do seu código no momento em que você está desenvolvendo. O cliente, ele participa da reunião de planejamento ou ele participa da priorização dos meus acessos, vamos colocar assim, daquilo que vai ser feito ou em relação àquilo que vai ser priorizado. Então, nesse caso, o cliente não é considerado papagaio de pirata. Bacana? O cliente é efetivamente alguém da minha equipe. E aí, como eu falei, ele tanto pode fazer parte da minha equipe no momento em que estou planejando, ou ele pode fazer parte da minha equipe no momento em que estou fazendo a priorização, tá? Ambas as alternativas estão corretas. Vai depender muito da disponibilidade do seu cliente, se ele é um cliente que tem conhecimento mais técnico ou não. Às vezes, o seu cliente é um cliente que tem uma disponibilidade muito pequena, então ele vai ficar uma vez só por semana a cargo do seu projeto, então isso depende muito. Tem cliente que às vezes você tem que mandar o cliente de volta para a sala dele, porque ele não sai da área de TI. E tem cliente não, que você tem que ir até ele para que você consiga verificar essas priorizações, verificar como é que é esse planejamento. Bacana? Então, se atentem bastante a essa questão aqui do TDD, ela é importantíssima, porque ela muda a forma em que a gente visualiza o desenvolvimento do meu sistema. No momento em que a gente está desenvolvendo o sistema, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu falei isso aqui para vocês lá no primeiro dia de aula, quando eu expliquei para vocês sobre o DevOps. Não sei se vocês bem lembram, eu havia solicitado para vocês que no período de carnaval vocês acessassem aulas acerca da prática do DevOps, que é aquele símbolo do infinito, né, onde a gente tem várias fases, que vai desde a fase de planejamento até a fase de entrega e manutenção do meu produto. Em uma daquelas fases, a gente tem uma etapa, uma tarefa, que se refere à integração contínua. O que é a integração contínua? À medida que eu vou entregando pequenas releases, pequenas versões, eu tenho que fazer com que essa entrega ela seja validada em relação às outras. Então, imagine, eu estou desenvolvendo um software como o Nubank. Então, eu faço parte da equipe do Nubank. A minha equipe é a parte da conta corrente, aí tem uma equipe que é a equipe de recompensa, e eu tenho outra equipe que é a parte específica de cartão de crédito. Se eu modifico o meu login, se eu faço parte da equipe de autenticação e modifico o meu login, fatalmente, o meu desenvolvimento vai afetar as outras equipes, que seja a equipe lá de recompensa, de cartão de crédito ou conta corrente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma integração contínua em relação ao meu software. À medida que eu vou implementando novas funcionalidades, eu tenho que testar o quanto é que isso afeta a área lá de conta corrente, o quanto é que afeta a área lá de recompensas ou de cartão de crédito. Só que falar isso em um projeto pequeno é fácil. Se você tem, por exemplo, um projeto com 10 funcionalidades e você altera um requisito, você tem que compará-lo com os outros 9.
E aí, se eu consigo fazer isso continuamente, eu diminuo muito o meu problema. Só que imagine vocês terem um projeto com 300 funcionalidades e 40 desenvolvedores, onde cada desenvolvedor pode entregar uma versão diferente a cada dia. Então, a cada versão entregue, eu vou ter que comparar aquela versão, a sua integração com as outras 299 funcionalidades. Se eu tenho aí 40 desenvolvedores, cada um entregando um por dia, eu vou fazer isso 40 vezes por dia. Então, serão 40 vezes 299. É humanamente impossível a gente conseguir fazer isso. Para isso é que existem aquelas ferramentas, onde a principal delas é o Jenkins, o Mavis, e por isso que eu havia pedido para vocês darem uma estudada e uma verificação, uma verificada, né, naquelas principais ferramentas. Por quê? Porque quando a gente fala em metodologia ágil, o desenvolvimento ele enseja que a gente execute vários passos, várias execuções. E dentro dessas execuções está essa integração contínua. E a integração contínua, para ser realizada de maneira efetiva, ela precisa, de fato, validar o quanto aquela sua funcionalidade ela afeta as demais. Né? Por que que isso acontece? Porque no momento em que eu estou desenvolvendo um software, eu posso desenvolver o meu software hoje. Então, vamos imaginar que eu fiz a tela de cadastro de login de uma maneira bem simples, funcional. Fiz ela em PHP e ela hoje tem 100 linhas. Aí eu resolvo fazer de uma maneira melhorada. Ao invés de ter o esqueci a senha, eu vou colocar um CAPTCHA. Então, eu vou colocar um usuário, senha e um CAPTCHA. E vou fazer com que a minha solução seja mais rápida. Então, ao invés de ter 100 linhas, o meu código agora vai ter 80 linhas. Então, quando eu melhoro o meu código, sem alterar o objetivo dele, de maneira com que ele seja mais rápido, de maneira com que ele seja mais leve, de maneira que seja mais fácil para o outro desenvolvedor entender, a isso dá seu nome de refactoring. Então, refactoring é uma ação, é uma prática, é uma atividade que é realizada de maneira com que você faça a mesma coisa que o seu software pede, a sua funcionalidade ela não muda o objetivo, só que agora eu faço melhor. Imagina o seguinte, você foi solicitado a construir uma bicicleta. Aí o material que você tinha era aço. Aí você fez a bicicleta lá com quadro, guidão, duas rodas e pedal em aço. Ela pesa 50 quilos. Aí você resolve fazer uma melhoria nessa bicicleta. Ao invés de você utilizar aço, agora eu vou utilizar ferro. Aí você faz a mesma bicicleta com duas rodas, quadro e guidão, só que agora, ao invés de 50 quilos, ela pesa 20 quilos. Aí você fala, olha, eu ainda posso melhorar essa bicicleta, então eu vou fazer agora com alumínio. Você faz a mesma bicicleta, agora ela pesa 12 quilos. Aí você vai pesquisando outros materiais e você resolve fazer de fibra de carbono. Então agora ela pesa 5 quilos. A ideia é a mesma. Você vai desenvolvendo o seu software e vai melhorando em relação à rapidez, em relação à implementação, com menos linhas de código, você vai usando frameworks. Então, você implementa a sua primeira versão, ela é de um tamanho. Você implementa a versão, ela é mais rápida. A bicicleta, ela não mudou. Ela não mudou no sentido do objetivo dela, que era ter duas rodas, um quadro e um guidão, e você conseguir pedalar com ela. O que que mudou? A forma que ela foi construída. Então, a ideia é a mesma. Então, respondendo a pergunta aí do Kennedy, a presença do cliente, ela é bom, ela é excelente, e quanto melhor o cliente participar, melhor é. Salvo, guarda algumas exceções, o cliente, quando ele fica demasiadamente dentro da área de TI, é problema. Mas eu vou dizer para vocês, é mais difícil você puxar o cliente para você do que você ter que expulsá-lo. Expulsar um cliente do que você na equipe de desenvolvimento é algo mais raro. Então, quanto mais próximo o seu cliente estiver, melhor é. Então, se ele vai trabalhar com você de uma maneira mais efetiva, mais fácil é de você comprovar que aquilo que você está fazendo tem o aval dele. Porque depois, lá na frente, ele não pode dizer para você que não era aquilo que ele queria, porque ele estava sempre com você, tá, Kennedy? Então, a ideia não é trabalhar especificamente de maneira moderada ou não. Sim, respondendo a sua pergunta aí, em relação ao bom senso, eu não estou falando em relação ao desenvolvimento de software, tá, galera? Eu estou falando que o cliente ele tem que estar presente na fase de planejamento e na fase de validação, nas minhas entregas, nos meus testes contínuos,
nas minhas especificidades de small releases. É isso que eu estou falando. O cliente, ele é importantíssimo no momento em que você está planejando e no momento em que você valida a sua implementação. Não é no momento do desenvolvimento, não. Porque no momento do desenvolvimento em que você está lá concentrado desenvolvendo, se o seu cliente ficar do lado perguntando, para que serve esse if? Para que serve essa chave aqui? Por que você está instalando essa biblioteca? Eu uso o Windows lá em casa, por que a gente não usa o Windows aqui também? Então, não é essa a ideia, tá? A ideia é que o cliente esteja nas fases em que você trabalhe o sprint backlog e na fase que você faça a revisão da sua sprint backlog ou da sua sprint. Bacana? Então, na fase em que eu planejo, na fase que eu priorizo e na fase que eu valido. São essas 3 fases que a gente espera que o cliente esteja com a gente. Bacana? Bom, então falamos de como é que a equipe tem que se comportar, falamos acerca da propriedade da equipe, falamos da parte de requisitos, falamos de como é que essas práticas poderiam ser colocadas em relação ao desenvolvimento de um software, colocamos a prática em relação ao pair program, falamos do TDD, falamos que isso aqui pode ser melhorado em relação ao objetivo que ele tinha, que tem uma integração contínua. Então, o que a gente veio falando até agora foi de como é que esse desenvolvimento ele poderia ser efetivado. E aí, a gente conclui essa parte da prática com os padrões de codificação, ou design partners, tá? Vou colocar aqui para vocês no chat, para vocês procurarem depois, design partners, ou padrões de projeto. O que são os design partners, ou padrões de projeto? São formas de você gerenciar o seu projeto de desenvolvimento, de maneira com que você tenha, como o próprio nome diz, um padrão. O padrão mais famoso que a gente tem, ele foi desenvolvido por uma equipe chamada Gang of Four. O Gang of Four, ou Design Partners, ele estipulou para a gente uma série de padrões de comportamento, de construção. Esse Design Partners, ele é implementado hoje nos principais frameworks. Então, quando você pega um framework como o Zend, da PHP, ou como o Spring, do Java, esse design pattern, esses padrões, eles já se encontram dentro desses frameworks. Então, hoje, é muito difícil, raramente, você pega um desenvolvedor que vai construir um padrão de projeto. Na verdade, o desenvolvedor já utiliza esse padrão de projeto. Então, essa utilização de padrão de projeto, ela vai me dar uma melhoria. Primeiro é que vai me dar uma melhoria em relação à codificação, porque se eu uso um padrão, todo mundo seguindo aquele padrão, eu vou ter uma melhoria na sua codificação. E a outra é que eu posso, uma vez utilizada esse padrão, eu posso, de maneira mais fácil, passar isso para o outro desenvolvedor. Então, hoje, os frameworks implementam os padrões de codificação por esses 2 motivos. Primeiro, porque quando você utiliza um framework para desenvolvimento, e se você está achando estranha essa palavra, framework e desenvolvimento, depois dá uma procurada em relação a isso, o que vem a ser, como é que um framework pode auxiliar ou não. Ou eu aconselho vocês visitarem para procurar sobre esse assunto a DevMedia, ou a linhas de código. Quando eu falo de padrões de desenvolvimento, quando eu falo de framework de desenvolvimento, o que eu tenho? Eu tenho uma forma padronizada de realizar alguma coisa. Então, se ela é padronizada, se eu faço o meu desenvolvimento aqui e passo isso para a fábrica de software lá em Minas Gerais, o desenvolvedor que pegar esse software lá, ele vai saber exatamente qual é o padrão. Então, ele não vai precisar ficar se debruçando com o código horas e horas para entender o que eu fiz. Como eu uso um padrão, ele já vai saber exatamente aonde é que eu fiz a codificação de variáveis, aonde eu criei os objetos, aonde eu faço a parte de visualização, onde eu faço a parte de modelo, onde eu faço a parte de controle. Então, quando eu uso um padrão, e a XP preconiza isso, mais fácil e mais rápido fica o meu código, entre aspas, tá? Esse mais rápido quer dizer que eu consigo desenvolvê-lo de maneira mais ágil. Então, até aqui, a gente tem como é que o software vai ser desenvolvido, falamos da parte de desenvolvimento de fato, e aí temos as 2 últimas práticas. Primeiro, a metáfora. A metáfora é o que eu estou falando aqui para vocês, tentando fazer aqui com vocês. É explicar alguma coisa técnica, mas com um linguajar mais usual.
Então, o que é a metáfora? É você conversar com o seu cliente de maneira com que ele entenda e o seu cliente converse com você da maneira que você entenda. Você vai conversar, por exemplo, com alguém lá do Conselho Federal de Contabilidade. Aí o cliente vai falar, olha, todos os ativos aqui, eles precisam ter uma depreciação de 2% a taxa de juros colocadas em cima de determinada variável no ICC, no IGPM. Então, se ele começa a colocar as coisas dessa forma, você vai acabar não entendendo se você não é da área. Da mesma forma, se você chega no mecânico e o mecânico fala assim, olha, o problema que aconteceu aí foi no cabeçote, a gente vai ter que trocar os pistões porque o comando de válvulas aí deu problema. Para quem não entende nada de carro, não vai entender nada que o cara falou. Então, a ideia é a mesma. Se você chega para um cliente e fala assim, olha, eu vou desenvolver o seu software utilizando 3 camadas, onde nós vamos trabalhar o protocolo TCP/IP para fazer a conversação e vamos usar o WSDL para fazer o web service. O seu cliente não vai entender nada. Então, o que é a ideia da XP? É que você converse de maneira fácil, com o linguajar usual do seu cliente, para que você se faça entender e você entenda o que ele está dizendo. É o papel do professor. Eu, o tempo todo, fico utilizando metáforas, essa analogia com a construção da casa, com a viagem, construção de um carro, para que vocês entendam exatamente aonde a gente quer chegar. Então, isso é uma prática que a XP chama de metáfora. E eu já havia falado para vocês que de nada adianta você implementar essas coisas se você coloca o seu desenvolvedor para trabalhar 15 horas por dia durante 10 dias ininterruptos. Fatalmente, a produção dele no 10º dia já vai estar muito ruim. Então, para isso, a XP ela preconiza o que a gente chama de ritmo saudável. Bacana? Então, em relação à XP, é isso que eu teria que colocar para vocês, né? Conforme planejado, essa aula ela deveria ir até as 10h30, nessa primeira parte da aula. São 10h32 agora, nós começamos efetivamente a falar sobre esse assunto aí, era 9h15, né? Entre as 9h15 e 9h20. E aí eu pergunto para vocês, dessa primeira parte em relação à XP, há alguma dúvida? Falamos aí dos valores, falamos dos princípios e falamos dessas práticas. Né? As práticas mais importantes aí, sem dúvida, é a TDD, que é aquela que eu falei para vocês lá atrás, né? E a mais controversa aí, se eu poderia colocar dessa forma, o pair program, né? Mas as mais importantes em relação ao desenvolvimento em si é a TDD e a parte da integração contínua. Essas, sem dúvida, são as duas principais. Alguma dúvida, galera? Professor, Fala, Matheus. aquela atividade que a gente ia fazer no computador, como é que vai ficar? Nós iremos fazê-la lá no dia 7, tá? Na semana que vem. Semana que vem? Isso. Beleza. É pelo Moodle, né? Vai ser pelo Moodle, assim como a gente fez a avaliação integrada no semestre passado. Vai ter uma atividade lá, você vai se logar, vai receber as questões, vai executá-las, vai entregar, e depois, no período X, o próprio sistema vai corrigir para você. Fácil, bem fácil. Assim como todas as minhas provas. Bem tranquila, bem facinho. Fácil demais. Só para chorar. Pois não entendi. É para rir ou para chorar? Ah, é para sorrir. Minha matéria é fácil demais, muito tranquila. Dizem que a sua matéria é a pior, tá, professor? Tranquila demais, fácil demais. Alguma dúvida aí? Por enquanto, não. Ótimo, não se preocupem, porque na semana que vem nós vamos pegar a lista de... Na hora da prova. Pois é, até colocado em relação a isso, né? Na semana que vem, nós vamos pegar a nossa lista de exercícios, aquelas que falam da XP, que falam da Scrum, que falam do ML, e a gente vai corrigi-la. A ideia é que vocês façam a atividade depois da correção dos exercícios, né? De maneira com que a gente, entre aspas, tenha uma revisão. Tá? Então, a atividade, tá, Matheus, respondendo aí a sua pergunta, do dia 7, ela vai acontecer após a aula. Dia 7 de abril? 7.
Isso, 7. Olha, tá vendo como é fácil? Vai ser só no próximo mês a prova. Só em abril. Vai ser só em abril. Ah, tá, Então, que bom. a atividade, ela vai acontecer após a aula, tá? Após a gente corrigir os exercícios. Sim, aí respondendo aí a pergunta do Alessandro, sim, a XP, ela é recomendada para projetos mais simples, só que você não implementa a XP de fato. Você vai escolher uma metodologia na vida real, vamos colocar assim, que implemente as práticas da XP. Então, nesse caso, eu te aconselho a usar o Scrum. O Scrum, mais de 90% das empresas hoje utilizam o Scrum, quer seja para projetos pequenos ou para projetos grandes. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, são no meu relógio agora aqui 10h36. Quando for às 10h46, aí a gente retorna. Pode ser? Vamos fazer uns 10 minutinhos aí de intervalo para vocês tomarem uma água, dar um susto no fígado. Na volta, a gente vai acessar a aula 3, tá? De 1 ml. Eu vou interromper a 47, porque você já roubou um minuto a gente falando. Hã? 47, porque o senhor já gastou 1 minuto falando. Então tá, a gente volta em 47. Um abraço. Beleza.